Então vamos lá, vamos para a nossa última etapa da nossa disciplina, né? É a última etapa aqui. Vamos falar agora sobre o beneficiamento. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos falar um pouquinho sobre o arroz, né? Vamos tratar hoje sobre o arroz. E para finalizarmos essa disciplina, né? Beneficiamento e secagem de algumas culturas aí, tá bom? Então, olha só como o arroz tem várias etapas no seu processo, tá? Desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e o carregamento, né? E aí, percebam que desde o recebimento até a armazenagem dessa matéria-prima, veja que nós teremos dois caminhos diferentes, né? Dois caminhos diferentes, aonde teremos o processo da execução do arroz branco, tá? Teremos o processo do arroz branco e o arroz parbolizado. Parbolizado, tá? Beleza? Haverão diferenças para que eu possa ter o arroz branco e o arroz parbolizado, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos falar do processo de pós-colheita, né? Começa na parte do transporte, aonde eu vou ter a limpeza desse transportador. O transporte deve ser feito o mais rápido possível. Por quê? Porque senão eu terei perdas e aí a questão de misturas. Então, essa é a importância de eu poder transportar esse arroz de maneira rápida para as próximas etapas do processo, aonde acontece a recepção. Na recepção, eu terei a pesagem, a descarga, né, por tombador nessas moedas. Eu terei a avaliação técnica, né, dessa cultura, desse arroz que está sendo descarregado, né, e consequentemente o transporte que deve ser feito para o silo. E aí nessa etapa eu já começo com o meu processo de beneficiamento, iniciando pela pré-limpeza. E aí essa pré-limpeza vai ser de acordo com uma avaliação de necessidade. Vou na pré-limpeza retirar essas impurezas mais grossas, né, ou maiores, para que eu possa ter uma eficiência maior no processo da secagem. Consequentemente, eu vou reduzir meu custo e melhorar a minha classificação. Passando pela pré-limpeza, chegaremos na secagem. E aí a gente trabalha com a taxa de umidade relacionada a 14% ou maior, tá? 14% ou maior. Abaixo não. Então, trabalhar nessa faixa aí, ó, 14%, 13%, porque se eu começar a trabalhar com grão muito seco, pode acontecer a quebra desse grão, né? Para a semente, temperaturas devem ser abaixo de 45 graus e o grão não pode ultrapassar a 70 graus. Então, nós havíamos falado em algumas aulas anteriores sobre a temperatura para cada grão, né? Para a temperatura de cada grão na secagem. Quando há a impossibilidade de secagem, proceder uma aeração. O que é uma aeração mesmo? Movimentação desse grão em torno de 12 a 24 horas. Aí, eu mostrei essa imagem para vocês na aula sobre secagem, aula 2, né? Ó. Então, eu tenho aí, né, o tipo de secagem intermitente, movimento do grão ou mesmo contínua.
O armazenamento, ele pode ser feito num sistema convencional, por sacos, ou mesmo por a granel. A granel é o quê? Solto, tá? Esse armazenamento em sacarias, os grãos devem estar secos, ter uma boa ventilação, as pilhas não ultrapassem 5,5 metros de altura e 19 metros de comprimento e devem estar sempre afastadas da parede, por causa de umidade, tá certo? Já quando eu faço meu armazenamento a granel, solto, né? Ele pode ser feito em tulhas ou silos. O mais correto e adequado para grandes quantidades. E eu tenho que sempre ter um cuidado com a temperatura que está armazenado esse grão. Vamos começar com o beneficiamento do arroz branco, arroz agulhinha, né? Que a maioria conhece. Muita gente aí consome arroz, né? Então, aqui são as etapas que o arroz branco passa para esse beneficiamento até que ele seja carregado e chegue ao nosso mercado e, consequentemente, na nossa mesa, na nossa refeição, né? Então, ele passa limpeza, descascador, separação, brunir, polir, resfriar, entre outros que nós vamos ver. Começando pela limpeza secundária, né? Essa limpeza secundária, eu vou retirar as impurezas que restaram lá da pré-limpeza, vou fazer a sucção e a insuflação. Preciso ter um número grande de peneiras. Para quê? Para um melhor controle da ventilação. Passando dessa etapa, eu vou chegar no descascador. O próprio nome já está dizendo. O que ele vai fazer? Retirar a casca. E para retirar essa casca, deve estar fazendo um atrito, né, entre dois roletes de borracha. Com isso, eu vou retirar aproximadamente 90% desse arroz. Vou descascar 90% desse arroz. E nesse meu descascador, eu preciso ter uma câmara de ar para o grão descascado. Também falado como arroz integral. Aí, passando pelo chamado separador de marinheiro. Então, o que é o separador? Aqueles grãos que não foram descascados, né? Vai separar o grão integral e o grão não descascado. Nessa etapa que nós vamos encontrar, ou vamos ter o chamado arroz integral. O valor agregado do grão esbramado. Aí eu coloquei uma tabelinha que eu vou aproximá-la para que vocês, para que vocês possam diferenciar a relação do arroz integral para o arroz branco. Vejam as diferenças que nós encontramos. O arroz integral, eu tenho, em termos de caloria, muito próximo. O que vai mudar é as fibras. O arroz integral ele é mais fibroso que o arroz branco. E aí temos as quantidades de elementos químicos, né, que aí variam. Por exemplo, magnésio eu vou encontrar mais no arroz integral do que no arroz branco. O próprio fósforo é a mesma coisa. O ferro já não tem tanta diferença. O potássio eu encontro um pouco maior, uma quantidade maior no arroz integral. E o zinco está ali, né, pau a pau. Tá certo? Em termos de proteína, ambos são muito parecidos, né? Tá certo? Chega no processo ou para brunir, né? No chamado brunidor, ele vai extrair o arroz do farelo, que é chamado de pericarpo. Ele é um cilindro troncônico e ele é de ferro. E aí ele é revestido de pedra artificial. Passa por polidor
O que é o polidor? Fazer o polimento, né? O polimento é um acabamento desse grão. Vai retirar todo esse farelo que o brunidor não conseguiu retirar. Passando pelo resfriador, né? Por que ele tem que passar pelo resfriador? Porque como nós tivemos nos processos anteriores atritos, e isso faz com que ele se eleve a temperatura. E aí, para que não temos problemas futuros, né, de quebra, né, a questão até de ele se desmanchar, é passado pelo processo de resfriador, ou a máquina, né, o resfriador, passar pelo processo para resfriar esse arroz, tá? Como ele falou ali, para não estragar o grão, para não quebrar, para não deixar enfarelado, tudo mais. Chegamos na etapa de classificação. Na etapa de classificação, aí nós temos o cilindro rotativo e o plano rotativo. No cilindro rotativo, eu vou retirar os grãos que são rajados e tenham alguma matéria meio estranha, que não faz muito parte daquele arroz que eu estou trabalhando. Nessa etapa, eu vou separar a quirera do arroz pelo cilindro rotativo. Já o plano rotativo, ele vai retirar a quirera. Mais ou menos 1/4 de grão. O meio arroz ou canjica vai de 1/4 a metade do grão. E o chamado canjicão, metade a 3/4 do grão. Aqui, só uma ideiazinha como é esse processo aqui, ó, que nós estávamos falando, tá? Uma demonstração aqui bem simples de como é esse processo. Passando por isso, chegaremos na classificação eletrônica. Essa classificação eletrônica, né, ela vai retirar os defeituosos. O que são esses defeituosos? Os grãos que são picados, ou mesmo manchados, né? Que caso tenha algum preto. E ele utiliza sensores ópticos para fazer essa classificação. E dentro dessa máquina, nós temos uma válvula que aí ela vai liberar um jato de ar para que seja feita essa classificação de maneira mais precisa. Chegamos para o beneficiamento do arroz parbolizado. Então, o arroz parbolizado, ele é chamado de um processo hidrotérmico. O arroz que está com casca, ele é o quê? Imerso em água e, consequentemente, a uma alta temperatura, tá? Ou seja, um aumento de temperatura dentro da água, chamado de processo hidrotérmico. Para que ele vai fazer isso? Para ter um chamado pré-cozimento. Lembrando que é o arroz com casca ainda, tá? Ele tem os nutrientes da película e mesmo do germe, vão tudo para o grão. Por isso que nós temos o arroz parbolizado com aquela coloração diferente, tá? O sabor característico e esse tom amarelado, meio amarronzada, né? É relacionado ao quê? A mudança de estrutura do amido e a fixação dos nutrientes trazidos pela casca, tá? Então, aqui um processo, nós vamos passar ele agora nesse momento, né? O processo aqui, ó, processinho bonitinho, e aqui, como nós vamos falar de um passo a passo. Então, primeiro, como nós havíamos comentado, ele passa por um encharcamento, né? Esse pré-cozimento, ele é colocado dentro da água a uma temperatura extremamente alta, que é chamado de pré-cozimento. O arroz seco, a temperatura da água deve estar em torno de 68 a 72 graus Celsius. Quando o arroz está um pouco verde, ou seja, não está totalmente seco, como nós
estávamos tratando, 75 a 76. E esse processo dura em torno de 6 a 7 horas. E qual é o objetivo? Que ele tenha de 30 a 32% de umidade para as quebras nas pontes de hidrogênio nas ligações de amílio. E aí vai facilitar a gelatinização, né? Se tornar mais gelatinoso, não tão quebradiço. Passa pela chamada estrutura não, né? Passa pela estufa, ou também conhecido como autoclave. E essa passagem dura cerca de 2, 3 minutos. E a temperatura, olha só o detalhe, a temperatura na faixa dos 400 a 500 graus Celsius. E ele vai cozinhar esse grão por completo, por tudo. Esse vapor desse arroz vai injetar esses nutrientes, que são vitaminas e sais minerais, que se encontram na onde? Na película e no germe, na casca. Passando por esse processo, chega no secador. Esse arroz que continua com casca, porém úmida, vai estar em torno de quanto? 12 a 13%. Nessa parte, é ideal que não tenha problemas de quê? Proliferação de fungos ou até mesmo de insetos. Por isso a importância da secagem desse grão. Olha aí uma imagem para que vocês possam identificar esses arroz que nós estamos falando, o arroz branco e o arroz parbolizado, tá? Então, ó, arroz em casca, tá vendo? A casca, o arrozinho aqui. O arroz branco não passa por tratamento hidrotérmico, então ele vai ter menos vitaminas. Aí eu tiro a casca, então esse arroz branco ele possui pouquíssimas vitaminas, né? Aí, se a gente pega o arroz parbolizado, o que acontece? Ele passa por esse processo hidrotérmico, e aí vejam que a quantidade de vitaminas no arroz, que são essas bolinhas azuis que vocês estão vendo, são vitaminas no grão do arroz, tá? Aí, descascador, separador, brunidor, resfriador, passando pelas selecionadoras. E aí vem a grande classificação desses grãos. Nós temos o longo fino até o misturado. Então, o longo fino, ele vai ter um comprimento de 6 milímetros. O longo, ele vai ter um comprimento maior igual a 6 milímetros, como o longo fino. Já um curto, ele é menor que 5 milímetros de comprimento, tá? Nós temos a classificação, então, como a gente vai no mercado, para quem já observou ou é uma pessoa observadora, percebe que o arroz tem tipos, né? Classificação, tipo 1, tipo 2 e assim por diante, tá? Então, veja o tipo 1, né? O que nós teremos aqui, ó? Matérias estranhas e impurezas, 0,25. Mofado e ardido nessa faixa também. De maneira geral, os agregados em torno de 4%. Tá? Total de quebrado, 10%. Então, de acordo com essas 5 classificações, nós podemos determinar como é a qualidade do arroz que nós poderemos consumir. E aí, minha gente, o empacotamento é utilizado máquinas apropriadas para esse empacotamento. Aqui eu peguei uma máquina de empacotar. Acho que arroz não é nada assim extravagante, né? Vocês conhecem a forma com que o arroz pode ser empacotado, tá? E a comercialização, né? Então nós temos aqui, ó, alguns principais produtos ou mesmo subprodutos relacionados à industrialização do arroz, né? Então, deixa eu ampliar aqui para nós podermos verificar melhor.
Então, nós temos aqui, ó, a endosperma, né, o farelo e a casca. Então, vamos pegar aqui um pouquinho de cada. Ó. Então, o farelo, por exemplo, farinha. Essa farinha pode chegar a alto teor de fibras, né? Eu tenho óleo de arroz. Olha só, óleo de arroz. Então, óleos hidrogenados, margarinas, né? Ácidos gráficos, cosméticos, sabão, tudo isso aí pode ser utilizado, tá? Com arroz. Aí, sobre a casca, né? Casca eu posso ter ração... Opa! Voltou. Eu posso ter na casca, né? Posso ter ração animal, uma correção de solo, né? Posso utilizar a casca, né? Com silício para silicone ou mesmo refratários especiais. Então, algumas utilizações do arroz em grão, que são subprodutos, né? A casca e o próprio farelo, né? A casca, camas, abrasivos, combustível, porque tem um poder calórico 30% maior que a madeira. Agente filtrante, o próprio farelo. Esse farelo eu consigo extrair o óleo comestível. E aí o restante desse farelo eu posso utilizar para fabricação de ração animal, né? A quirera, que é 1/4 do grão, 25% desse grão. A fabricação para ração animal e a própria fermentação de cerveja. Então, vocês aí devem estar tomando cerveja à base de arroz. Ai, mas como é que eu sei, Benja? É só, dependendo do tipo de cerveja que você consome, se você olhar nos ingredientes, algumas estarão apresentando uma quantidade de arroz, tá? Então, é interessante que você possa ver isso, né? Então, não simplesmente tome a cerveja, olhe lá os ingredientes para que você possa ter uma ideia, tá? A própria palha, essa palha, a gente pode estar fazendo celulose e um papel de muito boa qualidade. E aí, outras coisas que, inclusive, vocês devem conhecer, farinhas e os próprios cereais matinais que são feitos à base de arroz, tá? Beleza? Aí mostra o cenário mundial, as perspectivas, e não é esse o foco nosso. Então, o arroz é um processo mais simplificado do que, por exemplo, o algodão, né? O algodão, veja que as etapas do algodão, em termos de beneficiamento, são muito maiores em relação ao arroz, né? Isso porque arroz nós temos uma bifurcação aí entre o arroz branco e o arroz parbolizado. Beleza? Então, meus queridos alunos, era isso que eu queria passar para vocês sobre essa disciplina. Tivemos aí 5 aulas sobre esses beneficiamentos destas culturas. Falamos na primeira aula sobre o beneficiamento de um modo geral, né? De um modo geral, tratamos aí do beneficiamento de um modo geral. Aí, nós tivemos a questão da secagem, ou como se deve secar um grão, né? Aonde os tipos, né, que nós podemos encontrar por aí. Então, vocês puderam identificar aí os processos para secagem. E aí, depois eu peguei aí sobre algumas culturas, para que vocês possam, ou puderam, né, identificar como é esse processo de beneficiamento e secagem. Então, nós finalizamos agora a matéria de princípios e técnicas de beneficiamento e secagem. Espero que vocês tenham aproveitado. Mais uma vez, eu falo a todos vocês que não se apeguem somente às aulas, vão atrás de mais informações, porque vocês,
com isso só terão a ganhar, tá? Então, expandam mais essa ideia de vocês, não fiquem só restritos a essas aulas que nós estamos falando, busquem informações no YouTube, busquem informações em outras plataformas. Já falei para vocês aí de alguns sites aí que vocês podem buscar informação. Então, façam isso porque vocês só terão a ganhar. A avaliação, eu vou depois criar um forms para depois passar para vocês e vocês possam fazer essa avaliação, porque eu acredito que já devem estar chegando aí, acho que a maioria já deve estar indo para a parte final do seu curso. Então, não perca tempo, façam todas as atividades para que você possa terminar o seu curso de técnica em agricultura. Muito obrigado, se cuidem e até uma próxima disciplina. Eu ainda vou ver aí qual será a próxima disciplina, para que possamos dar continuidade no estudo de vocês. Muito obrigado e até mais.